Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Sampaio e hoje quero lhes trazer uma reflexão baseada no texto de 2 João, capítulo 4, no versículo 4. Assim está escrito: Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Logo, o apóstolo João, quando escreve, nos traz uma pergunta, nos inspira a fazer uma pergunta: como está a sua fé e como está a sua resistência às influências externas? Seres humanos, como ser social, têm muita preocupação em como eles são avaliados. Afinal de contas, como ser humano, nós temos a tendência de estimular uma natureza avaliativa com os outros. Logo, as pessoas, sobretudo no âmbito religioso, eles desferem opiniões, palavras críticas e ideias pelas quais os outros devem ser moldados a partir de uma interpretação do seu contexto religioso, na sua regra religiosa de fé. Logo, o apóstolo diz que maior é o que está em você. Maior é o que está em você dentro de uma visão de Deus. Em como você é visto por Deus, como você é olhado por Deus, como Deus te avalia. E aqui ele apresenta o maior, que é o valor. Maior é o que está em você. Maior é o que Deus vê em você. Maior é aquilo que Deus identifica em você. Essa reflexão nos faz lembrar também de José. Era um jovem que, ainda menino, teve um sonho. E pelo seu sonho, ele foi levado ao desprezo. Foi desprezado na sua casa, sobretudo pelos seus irmãos, que por algumas vezes tentaram matá-lo, jogando numa cisterna, vendendo para os ismaelitas, mentindo a respeito dele, porque demonstrava ali uma preocupação com o seu sonho. Mas José blindou o seu coração para não ser influenciado a deixar de sonhar. E essa reflexão nos traz aqui a percepção do valor que você tem dentro de você. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E o apóstolo João vai além, ele diz: filhinho, vocês são de Deus porque já tendes vencido. Porque maior é o que está em vós. Você permitiu, vocês venceram a si mesmo e deram lugar a esse maior. Quem é missionário? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o próprio Jesus ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E agora, quando Jesus diz isso, ele está falando da porta do coração. Quando você permitiu que Jesus entre no seu coração, agora você tem algo dentro de você que é maior do que o que está no mundo. Todos nós temos a capacidade de pensar. E no nosso pensamento nós também temos a capacidade de avaliação. O problema das pessoas é pensarem apenas de forma natural. Então ele se preocupa com a sua postura retórica, em como convencer as pessoas. Ele se preocupa com a sua postura visual, em como se apresentar na sua vestimenta, em outros aspectos, na sua postura ideológica, o que ele vai criar para dizer. Nós somos preocupados o tempo todo em como nós somos avaliados pelas pessoas. Mas escute o que eu vou dizer para você. Todas as vezes que você se render a tudo que as pessoas pensam a seu respeito, você deixa de ser aquilo que você é, que Deus criou você para ser, para que você seja o que as pessoas querem. José, quando ele sonhou, os seus irmãos queriam que ele deixasse de ser o sonhador, mas queria torná-lo em um morto, jogado numa cisterna, tido como morto. Sujaram ali uma vestimenta, a sua túnica com sangue de animal, e levaram para o seu pai, e a comunidade passou 30 anos para descobrir que José não tinha morrido. Escute, Deus tem algo mais especial para você, e Deus, na verdade, maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Não se preocupe com o que dizem ao teu respeito. Se preocupe em como Deus está dizendo a teu respeito. Não aceite as influências externas vir destruir o teu coração. Não permita que o teu foco seja tirado. A palavra de Deus em Neemias capítulo 6, no versículo 2, o próprio Neemias registrou, documentou no seu livro, falando sobre Sambalate, Tobias e Gósen, que foram propor a ele que congregasse lá nos campos, no deserto. E na verdade o próprio Neemias falou: eles estavam intentando que eu fazer o mal contra mim. Mas o que eles propuseram?
Vamos lá com a gente, vamos congregar com a gente. Existem propostas que querem influenciar você a sair da condição do propósito de Deus para você. José foi levado fisicamente porque maior é o que estava nele. Ele sonhava e ele sonhava segundo Deus. O seu físico foi completamente maltratado pelos homens, mas ele não se deixou influenciar. Não permita que as influências destruam o teu propósito. Não permita que as influências destruam os teus planos diante de Deus. O apóstolo João, escrevendo aos irmãos, ele gostava de falar aos jovens, e com muito carinho ele fala: filhinhos, vocês são de Deus e os tendes vencido, porque maior é o que está em vós. Por isso que Jesus veio e ele morreu por mim e por você. Ele venceu a si mesmo. Venceu a si mesmo. Que a vontade, ele disse o seguinte ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele lutou contra si mesmo, porque a vontade dele é que o cálice fosse passado, mas por amor a mim e a você. Em João 3,16 é gritante quando ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo Jesus morreu, ressuscitou e volta batendo no coração, dizendo: eu posso entrar? Propondo entrar na nossa vida e fazer morada. Uma vez que Jesus mora no seu coração, por que você se preocupa tanto na sua volta com as influências que querem enturvecer o teu futuro brilhante? A Bíblia diz que quando Jesus andava sobre as águas, em dado momento o Pedro, que estava ali no barco, ele disse: posso ir ter contigo, Senhor? Jesus disse: venha, Pedro. Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele saiu do natural, que era o barco, e começou a andar no sobrenatural. E naquele momento que ele trilha no sobrenatural, eu posso pensar, criar um quadro imaginário do barulho das ondas. E quando ele ouvia o barulho da tempestade das ondas, ele então é tentado a tirar o foco de Jesus e olhar para as ondas. Quando ele olha para as ondas, ele começa a afundar porque ele sentiu medo. Ou seja, o medo é o maior inimigo da fé. Quando ele tira os olhos de Jesus, ele deixa de crer no poder de Jesus, que o fazia andar sobre as águas, e passa a crer no poder das ondas, que podia afundá-lo. Então, ele começa a afundar, porque tudo aquilo que você crê torna-se real na sua vida. Tudo aquilo que você deposita a tua fé torna-se realidade em sua vida. Se você crê que você é vitorioso, você é vitorioso. Mas se você passar a crer no problema que pode te esmagar e você ser um derrotado, você será um derrotado. Por quê? Porque você se deixa influenciar pelo medo. E o medo é o maior inimigo da fé. Nesse caso, as palavras de Deus deixam muito claro que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. E o medo é o maior inimigo da fé. Então você tem que nutrir a fé, a esperança e amar a Deus sobre todas as coisas. O texto o apóstolo João dizendo dessa seguinte forma: filhinhos, vocês são de Deus e já tendes vencido. Não deixa que as influências externas venham interferir no teu propósito, porque o teu interior é conectado com o céu. O teu estereótipo, tuas vontades, teus desejos físicos, teus objetivos naturais, eles são conectados à terra. O certo é que tudo que sou, tudo que penso, deve ser voltado a um propósito de Deus. O que Deus quer de mim nessa terra? E eu trago essa reflexão para você, porque eu fui inspirado por Deus a fazer esse ponto reflexivo. E o apóstolo nos deixa um recado, nos faz uma recomendação linda. Vocês são de Deus e já tendes vencido. Para de ficar achando que você é derrotado. Você é vencedor. Por quê? Porque maior é o que está dentro de você. Você crê em Jesus? Não permita que vozes venham dizer que você não tem Jesus. Não permita que pessoas, seja lá quem for, religiosa, nos seus gabaritos mais altos que exista, venham tentar tirar você da convicção de que você é amado por Jesus, de que Deus é com você. E Ele ama você. E Ele tem um plano especial na sua vida. Que nessa reflexão você possa extrair os tesouros do céu que vêm para te abençoar. E eu quero abençoar a sua vida através dessa palavra e dizer para você:
Não desista da sua fé, não desista do seu propósito e não permita que influências externas, redes sociais e outras coisas da sua vida, família, ou seja lá o que for, venha tirar você do propósito e levar você a ser influenciado a retroceder ou mudar o seu foco. O texto conclusivo que eu vos deixo, Hebreus capítulo 12, do versículo 2, está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Que o Senhor Jesus te abençoe no seu grande amor.